Olá, tudo bem com você? Ó, você já curtiu? Já compartilhou? Já se inscreveu no canal? Eu acabei de falar para você fazer isso. Faz, por favor, ajuda a gente a chegar a mais pessoas para que esse vídeo atinja mais pessoas. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho uma pessoa aqui que você vai adorar, porque eu já adorei. Conversei um pouquinho com ela, não conversei tanto porque eu quero conversar realmente, genuinamente aqui junto com você que tá aí vendo. Mas é uma pessoa fofa. Eu tô aqui com a Marilza Marinelli. Com dois Tudo bem? L's. Marinelli com dois L's, por favor. É Claro. isso aí. Tudo bem com você, Tudo Marilza? bem, bom dia. Pessoal, ela não conseguiu falar porque eu não dei chance. Só eu falei. Eu falo muito. Gente, a gente tá num bate-papo aqui antes do programa, você não tem noção, né? Já conheci um pouco da história e a história dessa mulher é muito legal. E a gente veio numa, né, uma toada aí que a gente conversou com o Dr. Daniel. Do Dr. Daniel a gente conversou com o Gil, né, Gil Esperança. E agora a gente chegou nessa pessoa fofa que tá aqui na minha frente, a Marilza, que, né, a gente começou tudo aí falando, né, de um tratamento humanizado do câncer, de um tratamento multidisciplinar, de uma parte ali que envolve muita atividade física, que o Gil tá ali. Exatamente. E você faz parte dessa história também, desse projeto Flor Azul, Flor né? Azul. Isso. Eu sou uma das pioneiras, né? Isso. Eu faço parte do primeiro, né? Aham. Primeiro de muitos outros que eu espero que tenha do Hum. projeto Flor Azul. É porque é um projeto que realmente veio, tomou assim, né, corpo e veio para ficar, porque o tratamento convencional, o tratamento oncológico do câncer, ele tem que ser feito, mas ele pode ser feito de uma outra Com forma, certeza. né? Com certeza, com certeza. E eu posso falar muito bem disso, né? Porque eu vivo hoje o processo e o tratamento do terceiro câncer de mama, né? É, para quem não sabe, Uhum, o câncer de mama, ele pode ter uma recidiva. O uhum, que é a recidiva? É quando ele vem na própria mama ou na outra mama. Ou a metástase, que uhum, muitas pessoas conhecem, que é onde o tumor primário, ele se espalha para uhum, outro órgão aham, ou outros órgãos. Às vezes, quando eu falo para as pessoas, né, que eu tô no terceiro tratamento de câncer de mama, as pessoas ficam assustadas. Aí eu falo assim, gente, não precisa ficar assustado não, porque é que eu sou diferente. Eu gosto de ser diferente. Eu sou pequenininha, então Então, tudo tem que ser compacto, mas que tem que ser profundo, né? Então eu tô no terceiro, no terceiro tratamento. eu tô na na segunda recidiva Uhum, do CA de mama. O meu primeiro câncer de mama foi em 1992. Na verdade, o nódulo foi percebido 2 anos antes, eu tinha 34 anos. Mas diagnosticado mesmo foi aos 36. Através tá. do meu amigo maravilhoso que eu amo, doutor Vanildo Prado. Vanildo, você tá muito chato, tá? Fica aqui o recado, você Fica o tá muito recado. chato, né? Gente, Vamos- ele é maravilhoso. Mas a gente de vez em quando precisa puxar a orelha dele. Mas hoje nós não estamos para falar do Vanildo, estamos para falar de mim, do Isso. Daniel e do Ju. Aquele É, meninão de dois aquela metros, pequena criança, né? aquela pequena criança. Você falou que você teve a primeiro contato com o câncer aos 34 anos. Hoje você tá com quantos anos? Vou fazer dia 9 de setembro 68 anos. Nossa, são 34 anos também, Exatamente. né? E aí de Exatamente. vida com, né? Isso, aos trinta Uhum. e oito, eu tive uma oncologista na Santa Casa de Piracicaba, em que ela bateu no meu ombro e falou assim: Olha, filha, você vai ter que passar o resto da sua sobrevida aqui comigo. Sobrevida. Sobrevida, é porque elas achavam assim Uhum. que eu ia morrer em 2 meses, 3 meses. Uhum. Porque eu chegava lá, gente. Não façam isso, hein, por favor. Eu chegava lá, eu batia nas enfermeiras, eu xingava a médica, porque eu não conseguia fazer as quimioterapias, Ah, tá. né? Eles não conseguiam pegar minhas veias, foi um Uhum. sofrimento muito grande. Hoje existe um negocinho pequenininho que se chama Portocate. Hum. E que E te nós, ajuda bastante nisso, né? muito, então, em que as mulheres não precisam mais Aham. sofrer como Sofrer. nós sofríamos E antigamente. você é uma prova disso, o quanto evoluiu o tratamento. Porque você Sim, foi tratada lá atrás e está sendo tratada hoje sim. novamente. E eu tenho a experiência Aham. de eu ter vivido. A minha mãe teve um câncer de mama aos 68 anos, eu fui a pioneira da família.
E a minha mãe teve um câncer de mama aos 68 anos. A minha filha mais velha, ela teve aos 30 anos. Que aí ela conheceu, foi aonde o meu caminho, o caminho da Andréia, se cruzaram com o Dr. Daniel, Doutor Daniel. né? E ela teve aos 30 anos. Então eu vivi todo esse processo. Várias gerações e O meu, Aham, o da minha mãe aham. e o da minha filha. Experiências completamente diferentes. Eu até estava escrevendo um livro. Olha, não deixe estava, Não conte de estava porque volta. perderam Ah, mas todos os meus arquivos. Eu sou um dinossauro na tecnologia. Então, o que aconteceu? Eu estava escrevendo um livro na época em que a Andréia estava dentro do tratamento do câncer de mama. sim. E eu falei para o Daniel, Daniel, eu vou escrever um livro. Eu vou falar sobre a minha experiência pessoal, a experiência de eu viver e ter que ver e cuidar da minha mãe com um câncer de mama. E hoje a experiência de eu ver e cuidar da minha filha com câncer de mama. Mas ainda dá um bom livro, porque depois disso aí ainda tem você de novo agora fazendo tratamento. Então tem uma perspectiva. Olha, E a Andréia de novo. e a sua filha de novo. A Andréia está com a metástase óssea. Então, aí o Daniel falou assim, maravilhoso. Ele falou, tem um nome para o seu livro. Eu falei, qual? Eu falei para ele, meu livro vai chamar Mulheres de Peito. Aí ele falou assim, de mãe para filha. Porque foi. Tá? E eu digo para você que são experiências, são sentimentos completamente diferentes. Porque você está na mão dos médicos e você tem o direito de buscar outras opiniões. Sim. Concordo. E dizer, não vou fazer. Ou não, eu vou fazer. Eu quero me curar. Eu quero passar por essa experiência difícil, mas eu vou superar. Quando é a sua mãe, você vai sentir muito, porque você não queria que ela passasse pelo que você já passou. Mas você sabe que a sua mãe é uma mulher forte. Né? Ou, às vezes, uma pessoa frágil e você fica triste por saber pelas coisas que vão porque acontecer. você sabe o que ela vai passar. Você já passou, então você sabe o que ela vai sentir durante o tratamento. Eu falo que são assim os caminhos o caminho das pedras. Agora, quando é a sua filha... Eu ia falar agora quando foi a sua filha. Aí é terrível. Aí é uma dor... A mãe cuidando da Aí filha. é uma dor inexplicável. Por quê? Porque você quer abraçar sua filha, você quer tirar aquilo dela e falar assim, vem pra mim. Porque eu sei como passar. O sentimento com o filho é diferente, né? Totalmente diferente. É como nós falamos, é a experiência de um filho precisar enterrar um pai ou uma mãe. E uma mãe precisar enterrar um filho. Não é a ordem natural das coisas. Não é a ordem natural das coisas. Eu rezo muito para Deus para que essa ordem nunca seja quebrada na minha família, porque eu acho que é o mais dolorido que tem. Dolorido. E ver um filho, né, uma filha passar por aquilo que você passou, que você sabe o quanto é dolorido, você sabe o quanto é difícil, é algo ali que terrível. Na hora... Exatamente. Então, eu tenho mais 2 filhas, né, que podem desenvolver um câncer de mama, sim, porque dentro das estatísticas, né, elas estão assim acima de 30%. Porque eu, a avó e a irmã. Sim. Mas Você tem quantas filhas? São 3. 3. Mas 3 meninas. 3 meninas. E tenho uma neta. Que também amanhã... já tem que se cuidar, né? Sim. Eu acho que Mas assim, nós não precisamos nos preocupar em ficar nos martirizando com isso. Ai, a minha filha pode ter um câncer. Ai, a minha neta pode ter um câncer. Não. Sabe por quê? Porque a tecnologia hoje, ela tá tão precoce. Os tratamentos hoje, apesar de invasivos, mas eles são muito, mas muito, muito, muito melhores do que o que era há 32 anos atrás, quando eu comecei o primeiro tratamento. Porque eu detectei o meu nódulo aos 34 anos. Eu era paciente na época do Volpato.
Aí aconteceu aquele acidente terrível com ele e tudo isso foi interrompido. Mas na minha época se dizia que uma mulher aos 34 anos era impossível, como um querido médico que hoje já está lá do outro lado do véu, ele dizia que ou eu era louca quando eu levantei a possibilidade de ser um câncer, ele falou que eu era louca e que ele iria me internar no Bezerra. Porque você era muito nova para ter um Porque câncer. uma mulher aos 34 anos não poderia ter um câncer de mama e eu tinha uma característica típica. Eu tinha um nódulo muito pequeno, mas eu tinha dor, que começou com uma dor pré-menstrual. Então ali já começou, era uma dor localizada, Localizada, que não era normal. não né? era normal. E um nódulo, carocinho. um carocinho ali. Então, aquela dor pré-menstrual, ela de 3 dias, 5 dias, ela foi, ao longo desses 2 anos, ela foi se tornando 10, 15, E uma emendando na outra, né? até o dia em que eu não consegui vestir a roupa, porque a dor era insuportável, o toque da roupa era algo insuportável. E eu já tinha o meu mamilo retraído, ele já tinha entrado para dentro. E eu tinha um nódulo de menos de 1 centímetro. Não então, era tão grande assim, né? Vê que eu venho dentro de um diagnóstico atípico. Atípico, porque aos olhos do médico, hoje não. Hoje tem um outro olhar, né? Hoje eles têm outro olhar. Qualquer carocinho já está investigando, exatamente. Né? Então, vamos pecar pelo excesso do que pela omissão. Então, eu digo que a área do CA de mama, não só a área do CA de mama, como a área da oncologia em geral, ela evoluiu muito. E ressalto mais uma coisa, a nossa cidade de Rio Claro, ela supera muitos lugares que todos acham, eu vou lá para Jaú, porque Jaú vai fazer um milagre. Não precisa. Não precisa. Você não precisa sair todos os dias de madrugada dentro de uma ambulância com um monte de gente para poder, às vezes, chegar meia-noite, 1h da manhã, para no dia seguinte estar de volta. Se nós temos tudo isso aqui dentro de Rio Claro. E médicos extremamente competentes. O doutor Daniel falou que é fila zero para mamografia. Exatamente. Então, assim, não tem espera, né? Não tem fila de espera. Você consegue ter um tratamento imediato. Né? E assim, né? É o processo assim. Você vai para a mamografia. Então, você pode ir para a mamografia através do projeto lá, agora em outubro, né? Em que a mulher pode ir lá gratuitamente fazer, sem precisar da solicitação médica, sem nada. Foi lá no AME, percebeu, o radiologista percebeu qualquer coisa diferente. Isso aí vai para onde? Vai para o SEAD, vai para a mão do Vanildo Prado. Vanildo vai avaliar, opa, isso aqui. Vamos, quando o SEAD te liga, já está tudo esquematizado para receber esse paciente. Então, ali você vai ter a conversa com o médico, se precisar de biópsia, já vai fazer para todos os procedimentos necessários para um diagnóstico. Diagnóstico positivo, oncologia. Porque você vai para a oncologia já com esse diagnóstico fechado. Então, paciente SUS vem, faz mamografia, deu qualquer problema, qualquer dúvida, SEAD. Então, a equipe do SEAD recebe esse paciente. Já está preparada para isso. Já está preparada para isso, né? Então, lá eles têm a equipe de psicólogos, o mastologista, a enfermeira da mastologia, já tem todo esse acolhimento, veio positivo. E o resultado não é um resultado demorado. Ele é rápido. Ele é rápido. Então, veio esse resultado, oncologia. Então, esse paciente já vai direto para oncologia. Então, olha o quanto se ganha. Hoje, você falou que você está na sua terceira recidiva, né? Terceira recidiva. Quando foi que eu tive que teve o diagnóstico da terceira? Olha, foi até engraçado. Primeiro diagnóstico, como eu te falei, foi aos 36 anos, cirurgia. Não, isso não é nada, foi através do Vanildo Prado, vamos fazer uma biópsiazinha. Hoje, biópsia é uma punção. Já é simples, né? No meu primeiro diagnóstico, eu fui para centro cirúrgico, anestesia geral, colheu o material, levou ponto, ficou aquilo doendo um monte de dias. Tá, veio o resultado.
Aí, cirurgia. Depois, radioterapia. Foi radioterapia. Depois, Quimioterapia. quimioterapia. Hoje não. Uhum. Hoje, acho que a cirurgia é depois de tudo, né? Então, aí vem. 2 anos depois, eu comecei a ter... Eu tinha uma dor no útero. Uhum. Uma dor no útero, uma dor no útero. Vanilda, tá acontecendo alguma coisa. Mas tá tudo bem, não tem nada. Tá tudo tranquilo. Aham. E ele ainda brincou comigo. Pode usar isso à vontade, porque não tem problema. Falei, mas tem alguma coisa errada, Vanilda. Aham. Aí ele perguntou assim pra mim, você fez mamografia? Falei, Vanildo, fiz todos os exames, menos mamografia. Então vamos Ah, fazer. tá. Quando veio a mamografia, Uhum. já veio lá. 8 microcalcificações, sugestão, fazer biópsia. Uhum. Tá, microcalcificação, como é que você faz uma biópsia? De microcalcificação. Me mandaram para São Carlos Uhum. para fazer uma mamografia estereotáxica, em que eles agulham a região em que estão as microcalcificações. Você volta para Rio Claro, porque não Uhum. tinha aqui em Rio Claro, volta para Rio Claro, direto para o centro cirúrgico, e o cirurgião recolhe esse material. Nossa, então você voltava marcada. Exatamente. E tudo Aonde no tá? mesmo dia. Aham. Eu saí daqui de Rio Claro cedo, Aham. fui para São Carlos, fiz esse mapeamento, Uhum. voltei para Rio Claro, internei, Uhum. e o Vanildo já fez a coleta A desse coleta. material. Tá. Aí era um. Eu sou diagnosticada, o meu câncer, ele é um carcinoma ductal. O meu câncer, ele é alimentado pelo hormônio. Ah, tá. Carcinoma ductal é a região, então é em volta da auréola, né? Isso é o ductal. E o meu, ele é alimentado pelo estrógeno e pela progesterona, mais o estrógeno. Uhum. Então, mastectomia. Indicação de mastectomia bilateral. Uhum. Fui para Piracicaba, mastologista da Unicamp e tal. Entrei no centro cirúrgico para sair sem as 2 mamas, aos 38 anos. Nossa, muito cedo, né? Exatamente. E quando eu voltei, só tinha tirado uma mama. Por quê? Ah, mas a outra mama estava bem. Não tinha por que eu tirar uma mama sadia. Maravilha. Ótimo. Ai, senhor. O senhor sabe de todas as coisas, né? Não vou questionar de jeito nenhum, senhor. Não vou questionar. Eu tenho 38 anos, não tenho mais mama, tal. Como é que meu marido vai me olhar? Aí E não sei começa o tudo. quê. E não sei o quê. E um detalhe, né? Qualquer pedacinho de você que é tirado, principalmente mama, afeta a tua coluna. Ah, tá. Por quê? Porque você tem a descompensação. Isso, é porque o peso corporal muda, né? A estrutura do Exatamente. peso corporal muda. Tá. Ah, não. A rede do câncer, na época, dava aquelas mochilinha feito de alpiste, você punha dentro do sutiã, bababá, bababá, aquelas coisas todas. Eu sempre fui muito prática. Uhum. Isso te ajudou, né? Muito me ajudou. Então eu não gostava de peruca, eu não gostava de lenço na cabeça, então eu saía careca. Essas coisas assim, maluca. Eu sou meio maluca, gente. Tá, eu não gosto de cabelo comprido porque eu não gosto de ter trabalho de ficar lá cuidando do trem. Eu não gosto de maquiagem porque eu não gosto de ficar em frente do espelho perdendo tempo. Eu falo que às vezes pra minha mãe, eu nasci homem num corpo de mulher. Então somos duas. Minha mãe falava que eu tinha nascido de sexo trocado, porque eu era um moleque quando era criança. Ah, põe um brinquinho, põe um biju, nem pensar. Quem quiser me dar um presente, amo receber sabonete, porque eu adoro o cheiro de sabonete. Amo receber chocolate. Aí, tá vendo? Ah, mas não me dá uma biju porque eu não vou Eu não vou usar. Não vou usar. Por quê? Porque eu sou muito prática. Eu sou daquela que toma banho. Tô bonita, pronto. É assim, eu sou dessa maneira. Então isso. Você levou isso para o seu tratamento também, essa praticidade, né? E aí entrou a parte da religiosidade. Isso que eu ia falar. Aonde foi que a fé entrou na sua vida forte? Né? Forte. Porque a fé tá com a gente o tempo todo. A gente às vezes só precisa, algum momento, ligar ela mais forte, né? Perfeito. Então, eu venho de uma família completamente desestruturada. Por quê? Porque meu pai era um alagoano
de 1,60 m, em que quando ele perdia as estribeiras, 10 homens não seguravam ele. Nossa. E meu pai foi um homem, meu pai nunca bebeu, nunca fumou, nunca usou nenhum tipo de droga. A droga do meu pai era mulher, né? Meu pai tá. era mulherengo. Uhum. Então ele quando saía e não tinha as princesas dele lá fora, ele chegava em casa e a família pagava. Tá. Então meu pai era extremamente violento com a minha mãe e com os filhos. Vocês são em quantos irmãos? A minha mãe teve 10 gestações. Teve 10 gestações, mas criou só 5 filhos, né? Hoje a minha mãe já está, há 15 dias atrás a minha mãe foi embora, mas hoje nós somos em 3 irmãs. Meu irmão mais velho faleceu tem 10 anos e a minha irmã caçula faleceu aos 21 anos. Nossa. E meu pai faleceu há 10 anos atrás também. Meu pai faleceu em agosto e meu irmão faleceu em setembro. Foi um depois do outro. Sim. Então, eu vim dessa geração, né? De uma família, uma família muito... uma mulher... Você falou, desestruturada. Uma mulher completamente submissa. Com medo. Com né? medo. Ele chegava, nós conhecíamos os passos dele, aí escondia os filhos dentro do quarto, enfiava tudo que podia para poder fugir dele. Ou nós saíamos pela porta dos fundos, corria, se enfiava no meio da mata, porque sabia que nós seríamos agredidos, que ela seria agredida. Na época não se tinha água encanada, essas coisas, era um poço de quase 60 metros, nós virávamos tudo dentro desse poço, crianças com 4, 5 anos, tendo que jogar faca, garfo, tudo que encontrava, até panela nós jogávamos lá dentro, porque tínhamos medo que ele usasse contra nós e contra a minha mãe. Então eu cresci, não fomos uma família em que a minha mãe ou meu pai nos levássemos à igreja, nenhuma. Então, visão de igreja era casamento e velório. Era só nesses momentos que tinha contato. Naquela época, quando alguém morria, era feito missa de corpo presente. Sim. Então, eram os únicos momentos que tinha conexão com alguma coisa. Ou então, a minha avó. A minha avó, ela era católica ao extremo. Então, quando ela ia para nossa casa, sabia que alguém era escolhido para ter que ir com ela à igreja. Então, ninguém queria ir. Então, sempre não tinha essa cultura, né? Então, não tínhamos. Eu não quero, né? Então, nós não tínhamos a cultura de ler uma escritura, sabermos o que era uma Bíblia, sabermos o que... Deus existe. Então, na minha concepção, Deus existia. E era só isso? Só isso, mas que ele não tinha um olhar para mim. Tá. Deus esqueceu da minha família, né? Esqueceu de mim. De mim e da minha família, porque o que você sofria ali era algo que, você fala assim... A gente não tá no radar, né? Exatamente. Então, quando a minha filha mais velha nasceu, a Andréia, que é a que hoje está enfrentando uma metástase óssea, hoje ela está com 43 anos, a Andréia, ela nasceu de 8 meses, né? Eu sou pequenininha, mas o pai dela, ele tem 1,93 m. Então, o médico falava que a Andréia ia nascer, eles iam mandar ela para a escola, colocar sapato e mandar para a escola. Porque ela já nasceu grandona. E ela, no dia que eu entrei no 8º mês de gestação, ela nasceu. E ela teve uma complicação porque a Andréia, ela estava sentada com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Tá. E ela precisou nascer de uma cesariana. Quando ela nasceu, ela não chorou. Não chorou. Não chorou. Não. E aí descobriu-se que a Andréia tinha uma hérnia diafragmática, em que era extremamente grande. Ela estava dentro de um hospital, mesmo sendo pelo convênio, ela nasceu em Guarulhos. Não tinha uma UTI neonatal. Não tinha uma UTI neonatal. E ela não podia ser removida dali. Então, tiveram que trazer... uma equipe de fora. E aí, o médico entrou no meu quarto e falou assim pra mim, olha, mãe, você é mãe da tal. Sou. Eu sou fulano, tinha uma equipe com ele, tinha tanta gente naquele quarto aquele dia que parecia que iam fazer uma festa, né? E aí, ele falou pra mim, olha, a sua filha nasceu com uma hérnia no diafragma. Se eu operar sua filha, ela morre. Se eu não operar, ela morre do mesmo jeito. Você confia em Deus? E aí foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar pra mim de Deus, né? Se eu confiava em Deus. Eu falei, confio. Ele falou, então você peça pro homem lá de cima, porque o que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas só depende dele. E a Andréia tem 43 anos. Tá aí. Então, ali foi um momento muito marcante mesmo. E quando eu me separei e tal, vim para Rio Claro, casei novamente,
eu conheci a igreja que hoje eu frequento. Eu sou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As pessoas nos conhecem como os Mormons, Ah, tá. tá? Gente, Uhum. Mormon é um apelido, tá? A Só um apelido. igreja é de Jesus Cristo. E aí eu comecei a ter uma visão diferente. Uhum. E quando foi que aconteceu isso? Em outubro de 1992. Quando foi em março de 93, eu estava diagnosticada com um câncer. Nossa, então foi quando você começou a estar mais próxima de religião, de Mais estudar próxima mais de de Deus, Deus, foi entender que, quem era Deus. exatamente, mesmo, né, assim, ele já tinha se mostrado para você com a sua Porque filha, né, porque só é o fato claro. dela, Não, e Deus estar viva isso, diante de um pai que eu uhum, tinha, né? exatamente, ter sobrevivido à sua infância, porque não, né, ali tudo poderia acontecer dentro da sua Sim, casa, a sua filha, né, conseguiu, né, ter a vida de volta, né, vamos falar exatamente. assim. E aí você se aproximou e logo depois você teve O o câncer. câncer. Tive diagnóstico de câncer. Eu me lembro que Uhum, em janeiro de 1993, eu estava dentro do Santa Filomena com a minha filha do meio, que ela tinha caído e tinha quebrado o braço. E aí nós estávamos esperando para o raio-x e tinha uma menininha de 5 anos dentro de uma sala com a mãe, sozinha. E eu sou muito faladeira, mas eu acho que vocês perceberam, né? Gente, problema do tamanho. Quanto menor fala mais, É, é. eu tô... Então, e aí eu fiquei observando, observando, e ninguém entrava naquela sala. E aí eu cheguei na porta e falei, nossa, que menina linda, uma criança linda, Uhum. linda. Mas você tá dodói, não sei o quê, essas conversas É de normal, mãe, é. né? Aí eu falei, mãe, o que que ela tem? Aí a mãe falou assim, a minha filha vai fazer quimioterapia. Aquilo foi como me dar um murro Nossa. no meio do Aham. estômago. Eu respirei fundo e eu falei, mãe, como você está conseguindo? Ela respondeu para mim, não sei. Uhum. E aí, em março, eu tive o diagnóstico. Uhum. Eu me lembro, o Vanildo Prado, ele tinha o consultório ali na Rua 9, perto do Grêmio, né, Sei. um pouquinho antes do Aham. Grêmio. E as minhas 3 filhas, a Andréia, a Sandra e a Fernanda, que era a minha Aham. caçulinha do segundo casamento, estavam comigo. Elas ficaram na recepção. O consultório do Vanildo até era um consultório pequenininho, uma Uhum. recepção pequenininha. E eu entrei quando ele falou, o chão foi abrindo e eu fui Uhum. entrando dentro, eu fui entrando dentro e eu precisava me encontrar. Aham. Opa, eu precisava, Sim, não dava né? pra você se afundar ali, Não. né? E aí o Vanildo falou assim pra mim, olha, você pode ver outras opiniões, tal. Você quer falar falar com o seu marido, quer que ele venha, nós possamos conversar. A única resposta que eu tive pro Vanildo foi: você sabe o que você precisa fazer? Ele falou assim, sei. Eu falei, então faça. E faça bem feito. Uhum. Porque eu tenho 3 filhas. E eu vou criar as minhas filhas. E, óbvio, gente, as pessoas pensam assim que é muito fácil você falar isso, que eu saí dali feliz, maravilhosa. Ó, eu tenho um câncer maravilhoso. Não, Tá tudo bem. Não, não não. tá. Tinha um buraco no meu Aham. estômago. Mas você tinha que Mas, ser forte por causa das suas filhas, né? sim, e por mim E por mesma. você, pra você poder passar pelo processo e também estar ali pra Então, elas. quando ele falou pra mim, quer falar com meu marido, mas peraí, não era meu marido que ia perder o peito, era eu. Uhum. Tá. Aí saí, eu desci a Rua 9, cheguei numa praça, eu não sei nem onde que tem uma praça que você descendo a Rua 9, e aí parei, chorei, abracei minhas filhas, e aí eu falei para minhas filhas, vocês se lembram? Porque quando eu passei essa experiência da criança, Uhum. eu relatei isso para minhas filhas em Aham. casa, qual foi meu sentimento, e não sei o quê, não sei o quê. Uhum. E aí eu falei, vocês se lembram aquela menininha que a mamãe falou, tal, tal? Aí ela, sim, mãe, não sei o quê. Eu falei assim, pois é. Como é que eu posso reclamar? O Senhor me deu o privilégio de ter vocês, de estar com vocês aqui hoje, de ter uma vida, de aprender. Eu não sei se essa menininha vai Eu chegar na entendo. minha idade. E isso foi o meu conforto. Uhum. Mas se eu não tivesse conhecido a igreja, independente de ter sido a igreja de Jesus Cristo dos Uhum. Santos dos Últimos Dias, Mas de eu ter ter se conhecido aproximado mais, né? Deus, de eu ter conhecido Deus, de eu Uhum. saber que, não, que Ele sempre esteve comigo, Aham. eu não teria passado. Teria sido um momento mais Não teria. talvez você não tivesse aqui contando a história, né? Vamos falar Não, assim, porque não, porque o que te antes, manteve firme
né, Eu já assim, tive, antes de eu conhecer a igreja e tudo, eu já tive processos de pensar em tirar minha própria vida, porque era um fardo muito grande para mim, não minhas filhas, aham, mas a minha dor, o meu a dor. sofrimento. Uhum. E o Senhor foi me mostrando que não, que eu podia, que eu, e é muito interessante que a minha mãe sempre falou assim para mim, falava, né? Eu não sei o que vai ser da vida dessa minha filha, porque essa minha filha não presta para nada. Uhum. Mas ela não dizia, tadinha, judiação. Não Depois, era, muitos não anos era, depois, era com o entendimento que ela tinha, nós né? conversamos sobre Aham, isso, sobre esse sentimento, essa aham. tristeza que eu tinha, e ela falava: Não, filha, mas eu não dizia que é que você. É porque você era uma criança muito frágil, muito doente, muito. Então eu ficava preocupada De de que você não como é que, vingasse, né? Como se é, falasse naquela época, como né? que você ia passar por Aham. tudo isso, Uhum. né? Como é que você ia ter força para passar? E veio o primeiro e veio o segundo. No segundo, eu já vim com o diagnóstico pro Vanildo na mão. Ó, senta aí, cara. Já Aí, marca a toma aqui de cirurgia. novo, né? Não, falei pra ele, marca a cirurgia. Aham. Ele olhou pra minha cara e falou: Você tá ficando louca? Ele falou: Marilza, você não bate bem da cabeça. Falei: Não, eu não tenho tempo pra perder. Pode marcar a cirurgia logo. Ele falou: O que que você tá falando? Eu falei assim: Deu câncer. Ele Uhum. falou: Calma, nem. Nem olhei. Falei: Vanildo, é câncer. Pode marcar a cirurgia. E eu tinha metástase, eu tinha comprometimento linfático, não Aham. tinha nódulo. Vocês veem como Como, é, as minhas, os meus diagnósticos, aham. eles são é, diferentes, Diferentes. né? É. Talvez hoje muitas mulheres se vejam, opa, mas peraí, o que a Marilza está falando, aconteceu isso comigo. Uhum. O meu foi mais ou menos assim também. Mas por quê? Porque hoje nós temos a Hoje tecnologia, a tecnologia tá aí para ajudar muito nessa né? parte, né? Né? Então, mulheres, quando notarem um caroço, qualquer coisa diferente no seu corpo, vá investigar. Não tenha medo. Não pensem duas vezes, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque a decisão de você ir fazer agora pode salvar a tua vida. Uhum. E aí passei pelo segundo, uma mastectomia, uma cirurgia muito mais agressiva, um câncer, uma quimioterapia muito mais agressiva, uma radioterapia muito mais agressiva, tudo muito mais Tudo muito agressivo. mais forte, né? Tá, muito bem. 25 anos depois, eu sempre fiquei todo ano fazendo os Sim, tem que acompanhamentos. Tem fazer. primeiro aquela fase, 5 anos, né? A cada 6 meses, Aham. depois vai espaçando. Uhum. Pá, 25 anos depois, exame normal, vamos fazer os exames. Fui no AME, fiz a mamografia no AME. Aí a menina pegou minha mamografia anterior, pegou a imagem daquela que ela tinha visto, ela ficou olhando assim, olhou. Eu falei para ela, não, tem alguma coisa errada? Ela falou, não, tá tudo bem. Mas eu já tinha visto ele lá. Ah, tá. Eu já tinha visto. Uhum. Eu falei para ela, tem um CA aí, né? Falou, não, imagina. Fica tranquila, tá tudo bem. Vai para casa, daqui um mês o resultado tá pronto. Se tiver qualquer problema, aí já vai pro SEAD. Quando foi eu estava em São Paulo, Uhum. uns 3 dias antes do meu aniversário, eu estava na casa da minha tia, com a minha mãe passeando. SEAD me liga, você tem uma consulta com o Vanildo. Aí, menina, pensa numa baixinha brava. Uhum. Eu falei, Pai Celestial, você tá de sacanagem comigo. Não, falei, isso é brincadeira, Uhum. cara. Cara, para. Falei, que mais? O que você tá esperando de mim? Outra vez, né? Falei, outra vez? De novo? Não vou fazer. Não vou fazer. Não quero mais saber, não quero mais saber de conversa com você. E pela primeira vez, Uhum. eu havia me indignado. Desde que eu conheço o Evangelho, Uhum. eu havia me indignado com Deus. Porque até então, Uhum. obrigado, Senhor, por me poupar, obrigado por me mostrar, obrigado por me proteger, obrigado por me dar forças. Mas não, nesse terceiro foi Nesse dia, diferente. né? Eu fiquei muito ferrada com ele. Briguei. Briguei. Falei Fiquei de mal. tudo que estava entupido na minha garganta, eu falei para Uhum. ele. E as irmãs, elas vêm, não, irmã, não. Fala nada. Não tenta me falar qualquer coisa quando eu acho que eu estou certa. Eu sou virginiana. Aí não dá mesmo. Não preciso falar muita coisa.
Então, o virginiano, ele é perfeccionista, ele exige perfeição do outro, ele leva as coisas muito, Muito direto. muito Muito direto. direto. Então, não fala nada. Qualquer coisa que você queira me falar, não vai adiantar. A minha conversa é eu e Deus. É eu com ele agora, direto mesmo, porque eu tô brava com ele. E aí, eu fui respirando, fui digerindo tudo aquilo, porque é, eu, com a minha filha, principalmente a minha filha Andréia, nós passamos de 2014, desde 2010, finalzinho de 2010, quando eu trouxe ela do Espírito Santo, que ela estava em cárcere privado, e uma série de situações, nós passamos por algo muito, 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 muito grave com os filhos dela. Ah, com seus netos. Exatamente. E isso foi o gatilho para o terceiro câncer. Porque o câncer, eu acho que o Daniel, ele até concorda comigo em relação a isso que eu vou dizer. Não é só a genética, não é só ah, a sua mãe teve, você tem. O teu emocional, ele tem peso. O câncer é uma doença extremamente emocional. Ela vem muito Tá? de causas A genética emocionais, tem né? peso? Tem, Sim, mas o o emocional. emocional. Então, eu tenho uma amiga que ela faleceu, inclusive, ela era enfermeira na Santa Casa, ela teve a filha, ela perdeu uma filha de 16 anos num acidente gravíssimo, em que o caminhão passou por cima dela, e alguns meses depois ela tinha um câncer de mama de mais de 5 centímetros de diâmetro, E que antes não tinha nada, né? e que antes não tinha Uhum. nada. Então, o teu emocional, teu corpo tem que responder. Uhum. E de que forma ele responde? O teu físico fica doente. Uhum. E qual é o gatilho para esse físico? Aonde você é mais fragilizada. Uhum. O meu caso é a parte hormonal. Sim. O que o hormônio pode me causar? Ele pode me causar uma tireoide, ele pode me causar uma endometriose, É. ele pode me causar. Eu já não tinha mais ovário, eu já não Uhum. tinha mais útero. Então, em Né? algum lugar ele ia aparecer, né? Eu já tinha feito falência hormonal, né? Porque é tudo dentro de um processo do tratamento do câncer. Do tratamento do câncer. Antes se decidia, que nem do primeiro para o segundo, quando eu tive o segundo câncer, foi se decidido com a oncologista e o meu mastologista, o Vanildo, de que eu precisaria da hormonioterapia, que foi o tamoxifeno. Eu deveria tomar por 5 anos, mas como eu era sem vergonha, eu tomava dia a dia, tinha dias que eu tomava, tinha dias que eu esquecia, né? E ele se prolongou de 5 para 8 anos. Certo. Mas eu fiz a hormonioterapia. Na maior parte do tempo, da maneira certa. Não façam isso. Façam certo, né? Façam certo. Por favor. Por favor. Não é que eu fazia de teimosia, é porque eu sou ligada no 360. E às vezes, quando eu lembrava que eu tinha que tomar o remédio, já tinha passado. Não é uma coisa proposital. Né? E aí veio essa situação de eu ter que me reencontrar com Deus. Eu não posso ficar brigada com um homem. Por um momento eu fiquei, né? Fiquei, disse tudo que eu pensava, porque o fato de você saber que Deus está na tua vida, que Jesus Cristo está na tua vida, não quer dizer que não tenha momentos em que você não vá. Que você não vai ter uma E queda. que você não vá se não concordar com aquilo, não questionar. Não quer dizer isso. Não é que eu não tenho que aceitar tudo, aceitar tudo assim, de bom grado, tudo que acontece, de bom ou de ruim, mas assim, né? Eu sou uma cristã, Por que isso acontece comigo, né? Eu tenho que aceitar tudo e dizer amém, amém, amém. Não. O Senhor, ele fala, ele é claro, ele quer que você converse com ele. Ele conhece você. Ele te conhece intimamente. Mas ele quer que você diga para ele o que você quer. Ele sabe. Eu tenho que me humilhar a ele? Não. Você tem que conversar com ele como um filho conversa com um pai, como um filho com uma filha, ou um filho conversa com uma mãe. É isso. A mãe sabe que quando o filho está com sede.
Mas se todas as vezes que o filho tiver sede, essa mãe pegar o copo de água e der e pôr a água na boquinha dele, ele não vai aprender. Ele vai sempre esperar que alguém vá pôr o copo de água na boca dele. Isso é muito, muito sério, né? Entende? Aham. Então o Senhor, ele quer que você venha e fale para ele, pai, me dá uma luz, o que eu vou fazer? Todas as decisões da minha vida, eu busco o Senhor. O que o Senhor acha? Se o meu sentimento é de que aquilo vai ser bom, porque nós temos isso, o Senhor nos mostra isso, né? Eu sei que é algo que eu posso fazer com segurança, que o resultado vai ser um bom resultado. Agora, quando eu tomo as decisões pelo homem natural que eu sou, aí o risco de eu errar é muito grande. Maior. E quando você faz as coisas de uma forma errada, você não pode conter os resultados disso. E às vezes os resultados podem ser um resultado para toda uma geração. Pode ser um resultado para além da sua geração. Você pode estar prejudicando o outro que está do teu lado. Então você tem que tomar cuidado. Tem que parar e realmente aí ter uma conversa séria, né? Uma conversa séria. Então é isso. É isso, sim. E esse diagnóstico é o de agora? De agora, eu fui diagnosticada. Foi. Eu fui diagnosticada. Eu tinha acabado de terminar o EJA, né? Porque, como eu te falei, nossa vida era uma vida muito complicada. Você terminou o ensino formal, acabou. Se quiser continuar estudando, se vira. Que nem um lápis eu vou te dar, nem um caderno eu vou te dar. Se vira. Então, eu parei na 7ª série, né? Depois eu fiz o Enseja, fiz a prova do Enseja, concluí o ensino, o ensino fundamental, que agora é até o 9º ano, na época que eu concluí era até o 8º ano. E depois, quando eu passei toda essa situação com a minha filha e os meus netos, eu precisei buscar ajuda psicológica para enfrentar este problema, não foi o câncer. Foi a situação com eles, com né? eles. Com toda essa situação emocional deles. Porque dentro de todo esse contexto da situação das crianças, que foi um crime, eu tive a morte do meu pai, daquele homem que era violento, que pegou minha mãe depois de 25 anos de casada, jogou ela como se fosse uma trouxa velha nas mãos dos filhos e cuidem que o problema é de vocês. Eu tinha 19 anos e meu irmão, eu tinha 18 anos e meu irmão 19 anos, e nós tínhamos mais 2 irmãs mais caçulas para cuidar. Então, pouco tempo depois, em 2014, meu pai veio para as minhas mãos para que eu pudesse cuidar dele, porque ele estava com Alzheimer. Nossa. E a violência dele se tornou ainda mais maior, né? Maior. Porque isso já era nato dele, né? Aí precisei colocá-lo numa casa de repouso. 2 meses depois meu pai faleceu, ele fez uma broncoaspiração, né? Que ele aspirou a sopa, fez uma pneumonia aguda. Mas eu tive a oportunidade de me perdoar e perdoar o meu pai. Que bom. Então, olha quantas oportunidades que o Senhor nos dá. Sim. Porque para você se curar de qualquer coisa, você tem que exercer o perdão. Mas não é só... Quando nós falamos em perdão, as pessoas imaginam que é perdoar o que o outro fez. Às vezes nós precisamos nos perdoar. E uma coisa também que eu aprendi. O processo de perdão, ele tanto pode ser um processo curto como um processo muito longo. Também vai tudo do seu entendimento das coisas, né? Hoje o seu entendimento é muito maior, a sua evolução espiritual é muito maior. Muito, então... muito. Tanto é que eu vejo a diferença entre eu e minhas irmãs. A minha irmã caçula, ela falou, quando meu pai faleceu, ela falou assim, eu não conheço esse indivíduo. Né? E foi a que menos sofreu na mão dele. A minha irmã do meio, né, que vem logo depois de mim, ela chegou no funeral do meu pai e ela bateu no meu pai. Meu pai morto. E xingou. E... fez o que ele fazia, né? Exato. E eu não. Eu fiquei em paz. Um dia eu dei uma bronca nele e ele falou assim pra mim, não briga comigo, eu sou criança. E eu olhei e ri. Então, essa paz
que eu Que ganhei, você ganhou. não tem preço. Uhum. Assim como agora, quando a minha mãe foi embora. Sim. Em paz, eu tô em paz. Uhum. Por quê? Porque eu fiz tudo. Mesmo eu sendo aquela filha que lá atrás ela achou que não ia Que servir não pra ia, nada. que não ia servir pra nada, que não teria forças Pra para nada. nada. E teve força para sair de um, para sair de dois, para ajudar a sua mãe, né, a passar pelo processo, a sua filha, agora de novo a sua filha e você. Olha Quanta. quantos desafios gigantes essa filha que talvez na cabeça dela não tivesse essa força Exatamente. interna. E uma outra coisa, eu falo que um dos grandes exemplos, que meu pai não foi um homem só ruim. Meu pai deixou grandes lições. Meu pai sempre foi um homem que ele tirava a roupa do corpo para poder ajudar o outro. E eu aprendi isso com ele. Uhum. Eu e minhas irmãs, meu irmão, né? Então eu sempre, ah, eu quero te servir se você Uhum. precisar. Eu quero te ajudar se você me deixar. Eu trago o teu problema Uhum. pro meu ombro. Então eu preciso te abraçar. Uhum. Talvez pela falta de, lá na infância, não ter tido essa Essa proteção. proteção que. Então eu sempre tô querendo proteger os Uhum. outros. A minha filha mais nova, ela fala assim: mãe, você precisa esquecer um pouco as pessoas e cuidar de você. Mas se você não cuidasse de você, você não estava aqui. Porque, né? Porque Exatamente. tudo que já te aconteceu era motivo para que, né? Se você não se cuidasse em algum momento, talvez você não estivesse aqui. Então, assim, Exatamente. você se cuida. Talvez você cuide muito dos outros, mas você Mas se eu cuida me cuido, também. me cuido também. Então é isso. Então, depois eu entendi que, assim como o livro lá, né, Uhum. que apagaram todos os meus Uhum. arquivos, que eu não sabia que tinha que salvar, não sei, um tal de uma pastinha, não sei das Uhum. quantas lá. E aí eu não sei mais, né? Porque assim, você trabalha na área de comunicação e às vezes quando você pensa em alguma coisa, você precisa, em algum lugar, Uhum. você precisa salvar isso, Isso. né? Porque depois esse pensamento, Sim, ele some. ele talvez É. até venha, mas não com as. Mas não tão legal quanto aquele momento. Exatamente, exatamente. Eu acho que Uhum. acontece muito. O escritor é isso, né? É, Por isso que tem ele aqueles ensaios. tá sempre com um Uhum. papelzinho e um lápis ou uma caneta na mão Uhum. para fazer as anotações. E então, hoje eu entendo que foi importante eu falar para o Senhor o que eu pensava. Uhum. Foi importante eu entender que eu ainda tenho algo para aprender. Não é sofrer, Uhum. porque nós só sofremos se nós quisermos. Não Mesmo, mas existe. eu tô sentindo dor. Se eu me vitimizar, a Uhum. minha dor vai ser maior. Sim. Se eu entender que é um processo que faz parte do seu tratamento você sentir dor. Uhum. Faz parte do seu tratamento você ganhar algumas cicatrizes. Uhum. Mas faz parte também de melhorar ainda mais quem você é. E ter esse olhar, é o que você falou, eu acho que ele só vem com um entendimento maior, né? O Exatamente. entendimento dos homens não te dá isso, Não, né? não dá. Não... Porque nós falamos muito na igreja, né, no evangelho. As Uhum. escrituras nos ensinam isso. Isso não é a igreja. Aham. As escrituras nos ensinam isso. De que o homem natural, ele é inimigo de Deus. Eu nunca parei para pensar O assim. homem natural, ele é inimigo de Deus. Porque o homem natural, ele só olha para ele mesmo. Uhum. Ele não olha ao redor dele. Aquele que não tem a conexão, né? Que não. Exatamente. Uhum. Então, o homem natural, ele está fadado ao fracasso. Uhum. Mesmo que ele possa ter uma mansão, ele possa ter uma BMW na garagem, ele possa ter a melhor profissão, ele, Melhor po remuneração, tudo, mas ele, ele. ele está fadado ao fracasso. Uhum. Ah, mas espera aí, não estou entendendo o que você está falando. Como? Se ele tem uma Se ele casa tem casa, se ele tem maravilhosa, carro, se ele tem emprego bom, se ele tem um trabalho ele bom. ele pode entrar dentro do restaurante que ele quiser, ele pode comer o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Uhum. Ele tem controle sobre a vida? Isso é uma coisa que ninguém tem.
E ninguém que está aqui tem. Ele vai olhar o outro com um olhar de amor? Eu acho que não. Não, acho não, tenho certeza que não. Ele vai respeitar o outro? Não, porque ele é narcisista. Uhum, Ele é narcisista. Ele olha para o umbigo dele. uhum, Ele olha para aquilo que ele vai ter de bom, uhum. da vantagem que ele vai levar. Ele não tem empatia. E essa falta de conexão com Deus gera realmente isso. É uma falta de amor, uma falta de empatia. O Gil estava aqui, ele falou assim, a gente entende o que é amor, né? Quando você entende, se conecta com Deus, você entende o que é o amor, né? Na academia, lá com o Gil, um dia eu estava contando para o Gil a história do Antônio Pedro e do Douglas e da Andréa, né? Da Andréa ele já sabia o que estava acontecendo, e aí um dia eu parei e eu estava contando para ele o que havia acontecido com o Antônio Pedro e o Douglas. E o Gil chorou comigo. E depois, quando eu desci da bicicleta, né, Uhum. ergométrica, ele me deu um abraço, que eu me perdi naqueles braços. Eu precisava daquele abraço. Eu precisava colocar para fora aquela história, né? Porque às vezes nós ficamos falando e as pessoas falam assim, como eu ouvi de amigos que eu tinha uma admiração enorme. Para de viver o luto. Ninguém está interessado em saber o que aconteceu. Mas para mim era importante Uhum. falar. O homem natural, ele não está disposto a A isso. te ouvir. Ele não está disposto a isso. De que me vale um grande sucesso na vida se eu sequer preparei o meu caminho de volta para o Senhor? Porque nós vamos voltar para Ele. Sim. Esse é o fato que a gente sabe. Isso vai acontecer em algum momento. Como é um fato que a hora que eu estiver diante do Salvador Jesus Cristo, em que Ele mostrar, porque o Salvador Jesus Cristo ele vai ser meu julgador, ele é meu advogado diante de Deus. Uhum. E o Senhor fala assim para mim, Marilza, você teve a oportunidade de fazer isso e você virou as costas. Sabe o que eu vou querer que aconteça? Que as profundezas da terra se abrem e eu entre dentro. Porque eu não vou ter olhar para o Senhor. Uhum. Eu não vou conseguir. Porque eu sei que eu fiz. Eu acredito que nós saímos da presença de Deus. Que nós vivíamos com Deus. E que nós podemos sim voltar a viver com Deus. Porque senão não teria propósito, estamos aqui, acabou Eu falo tudo. assim, eu falo, é uma existência muito pequena para ser só isso daqui. Né? Eu falo assim, não é possível a gente só isso aqui existe, não. Tem algo muito maior. Basta você olhar, olha para o céu. Você fica se imaginando, faz uma reflexão. Você olhar para o céu. Hoje nós estamos num Tá dia nublado, né? nublado. Você fala assim, mas eu vou olhar para o céu, não vou ver nada. Vai. Não consegue ver nada? Olha para cima, fecha os olhos. Respira. Respira. Vê tudo que você vai. Vê os aromas que você vai sentir. Então, como é que nós podemos dizer que nós vamos passar aqui, se vivemos 80 anos, 50 anos, 20 anos, 30 anos, 10 anos, 2 anos, 1 ano, 1 mês, 2 dias, 1 dia? Que é só isso. Mesmo antes de conhecer o Evangelho, eu já tinha essa noção de que existia um Deus lá em cima. Não tinha tempo para mim, tudo bem, ele não tinha tempo para mim. Tinha tempo eu tinha certeza que ele não tinha. Mas que ele tava Na verdade, lá, ele tinha, né? A gente que não tava nessa conexão com ele ainda, né? Então, a religião, seja ela os mormons, né, como vocês nos conhecem, seja eles os adventistas, sejam eles os católicos, eu amo a fé do Daniel. Porque só um homem de fé é capaz de fazer o que o Daniel faz. Esse olhar é um olhar, é o que a gente espera, né? Um olhar humanizado, mas acho que com esse amor, com essa conexão, com esse cuidado que Deus nos deu para que a gente usasse, e Ele usa isso, né?
Você já observou duas crianças pequenininhas, uma com a outra? A conversa delas? Agora, assim, né, já vi várias vezes, né? O olhar de uma para outra? É puro. É puro. E elas estão se conectando. Uhum. Você já viu, teve a oportunidade de ver o olhar de dois idosos, um casal de idoso que teve lá, viveu 50, 60, se olhando? Mesmo com todas as rusgas que tiveram durante todos esses anos, Meu pai e minha mãe. se olhando. Tenho certeza que o que você viu foi ternura Foi. e muita cumplicidade. Uhum. E um conhecia o olhar do outro. Você acha que o homem natural pode identificar isso? Não tem essa Pode conexão. olhar, Mas mas não vai sentir nada, não tem Então, essa conexão. por isso que o homem natural, ele é inimigo de Deus. E a gente só sente se a gente tá conectado com ele. Exatamente. O Daniel teve aqui, né? O Gil também. E você me falou que você tá nesse projeto agora, né? Exato. Nessa recidiva agora. O que mudou pra você o tratamento dentro do projeto Flor Azul? Projeto Flor Azul. Quando eu fui na palestra em que estava o Gil, Daniel, Dr. Ibrahim e muitos outros profissionais, em que eles falaram sobre o projeto Flor Azul. Eu fiquei maravilhada, né? Porque eu já conheci o Daniel, primeiro de mãe de paciente, depois de paciente. E eu falei, cara, esse homem não existe. Porque olhar a mulher com este olhar e tantas outras pessoas abraçarem essa ideia, falei, fantástico. Tô dentro dessa. E como foi ele participar? Eu sempre fui, como que eles falam? É tipo pioneira em tudo, assim, Não, né? quando você não pratica esporte nenhum, quando você não faz Sedentária? sedentária, eu sempre fui Certo. sedentária, Uhum. né? Porque eu sou ligada no 360, então eu ando Então tanto. você já é ativa, você é uma sedentária ativa, né? Exato. Assim, você não é aquela sedentária de ficar sentada num canto em casa ouvindo, Não. né? Ouvindo alguma coisa, ou lendo alguma coisa, ou assistindo uma TV. Não. Não, eu detesto leitura. Uhum. Detesto leitura. Não é que eu detesto. É o parar, né? Não. Desde criança, eu quando pegava um livro para ler, que era obrigada a ler, tal. Primeiro que isso não foi ensinado para mim na infância. Os filhos copiam aquilo que veio os pais fazendo. Isso, é. Que nem a minha neta, a mãe dela adora ler. A minha Então, neta você lê. lê. Ela gosta de pegar o livro e ficar lendo. Ela tem 10 anos. É porque ela viu, Exatamente, né? é o exemplo. É exemplo. Então, em relação a ser pioneira, eu sempre falei assim, eu gosto de me desafiar. Então eu estava falando de ler. Então, eu começava a ler qualquer coisa, eu começava a vomitar. Nossa. Aí, é falta de óculos. Naquela época não tinha, né? Você Uhum. dependia da escola fazer, a prefeitura dar, essas coisas todas. Veio o óculos. Não era Mesma o coisa. E mesmo hoje, eu vou fazer 68 anos, se eu pegar um livro físico e começar a ler, daqui a pouco eu começo. Não é o óculos, não é alguma coisa no meu cérebro que não consegue. Aí eu ponho lá, hoje nós temos a tecnologia do celular que você pode pôr, pode ouvir, né? Eu falei, às vezes eu faço isso porque eu faço faculdade. Olha. Eu faço psicopedagogia. Legal, parabéns. Parabéns mesmo. Aí voltando lá no 2017, eu tinha terminado o EJA e fiz 3 vestibulares e passei nas 3 faculdades. Eu queria fazer serviço social. O pessoal falou, é teu perfil. Aí veio a notícia do câncer. E eu tive que interromper tudo isso. Interromper tudo. Né? Aí vamos lá pro Flor Azul. Eu falei, cara, Daniel falou, Marilza, eu preciso que você esteja nisso, pra você ver que tá. Até pelo fato de eu ser muito alto astral, né? Também ajuda, né? Eu falei, aí me inscrevi
e fomos pro Flor Azul. Quando o Juliano falou que em 13 minutos de exercício nós íamos mudar a nossa vida, eu falei, cara, esse cara tá de gozação com a minha cara, imagina, 13 minutos? 13 minutos, Tá brincando tá comigo. brincando. Mas o que é o Projeto Flor Azul? O Projeto Flor Azul é receber a mulher com um olhar diferente do que nós temos para a mulher com câncer. Vamos nos direcionar para a mulher com câncer de mama. Ela fez a quadrantectomia, a mastectomia, ela fez a radioterapia, ela fez a quimioterapia, acabou. Pronto, vamos esquecer. Daqui 6 meses ela vai para oncologista fazer os exames de rotina e acabou, fim. Ela segue a vida dela. Ah, teve um linfedema, vamos para fisioterapeuta. Flor Azul não é isso. Flor Azul mostrou para a mulher que mesmo ela estando dentro de um tratamento oncológico, mesmo ela tendo acabado de fazer uma mastectomia, ela podia se exercitar. E ela podia mudar uma condição que é terrível na mulher quando ela faz a cirurgia da mama, que é a perda do movimento dos braços. Nós ficamos limitada. E na época que eu fui para o Flor Azul, eu tinha passado por uma cirurgia de manguito rotador, que é o quê? Rompimento do tendão do ombro. Eu tinha um rompimento de 5 centímetros e a médica falou assim para mim, dificilmente você vai ter movimento normal. Você vai ter pouca mobilidade, mas não vai ter muita dor. Vai ser menos as dores. Aqui, ó. Tá aqui a prova. Flor Azul. 13 minutos. Flor Azul. Por quê? Porque trabalha muito a região dos braços. Lá no Flor Azul eu aprendi a me alimentar. Apesar que eu já sabia, porque eu sou chefe de cozinha. Ah, olha só. Sim. Não sou formada, graduada. Mas, né? Mas na prática, na prática eu trabalhei muitos anos. A minha aposentadoria é como chefe de cozinha. Então, a alimentação, o exercício, uma palavra do Juliano, movimento. Então, você escolhe se você quer ficar lá se vitimizando ou se você quer fazer algo por você. Ser proativa com você mesma. Exatamente. Nossa, é muito. É o que o Daniel falou aqui, o Juliano e você falando aqui. É assim, é você olhar para a mulher, não olhar para a doença. Né? Dar a ela toda a estrutura, não só. O tratamento ele é necessário. Ele precisa, né, tratar e curar dessa doença, mas não é só isso. Você precisa dar outras coisas. E aí esse projeto veio para complementar isso e olhar para a mulher e não só para a doença. Não só para a doença. Isso. A paciente fulana de tal. A paciente tem isso. A Fernanda, ou a Renata, a Marilza tem isso. A evolução dela foi essa. Isso muda muito. Eu já vi o Daniel fazer isso com estudante dentro da oncologia. Então, a Marilza não é o paciente, não é o número, não é a prancheta, não é ali, é a paciente. É o nome da pessoa. É a pessoa. Isso, é a pessoa, não... Então, e o que é muito interessante, Juliano vem de uma vivência, de experiências que foram muito dolorosas na vida dele. Sim. Aí vem a espiritualidade, não é? Além do profissionalismo. Então, ele começou a ver que dentro da profissão dele, ele podia fazer algo por alguém que às vezes ele esperou que fizessem por ele e não fizeram. E hoje o projeto faz né, dá essa oportunidade a ele de ajudar outras pessoas. Exatamente. E de dar principalmente, dignidade e mobilidade para quem não acreditava mais que teria. Exatamente. Você mexendo o seu braço hoje é um exemplo disso. E todas nós que saímos do primeiro, do projeto piloto, com certeza tiveram suas vidas mudadas. E eu quero, depois, já fica aqui o convite
porque eu sei que você vai participar agora em outubro da caminhada que o Daniel, Vou. né, vai fazer. Não sei se eu vou ficar muito tempo no carro ou se eu vou caminhar. Mas vai estar lá junto, né? São, acho que 190, a caminhada, o menor trecho ali do Caminho da Fé, né? Acho que é isso, são 12 mulheres, né, que vão participar. Eu não sei E você é uma... quais vão ser as minhas companheiras. Mas você vai ter Mas eu sei mais que vão outras ter mulheres. outras mulheres que vai ser, inclusive, por conta do Outubro Rosa, isso. do Outubro Rosa. Então eu quero já deixar o convite aqui, que eu quero que você venha contar para mim como foi sua experiência Com toda certeza. nesse trajeto aí, porque eu acredito que vai te conectar ainda mais com você mesma e Deus. Eu não Né? tenho dúvida Eu tenho certeza de que... Eu não... Ó, o que eu espero desta caminhada é voltar com mais amigos, Uhum. mais experiência, mais fé e mais oportunidade de ser útil. Muito bem. Então, com isso, Então, depois da caminhada, eu quero você aqui para Vamos contar como é embora. que foi, se tudo isso for cumprido, Vamos, opa! né? Então, desejo a você aí uma plena recuperação em tudo, né? Tô ótima. Que todas os seus passos sejam aí iluminados e guiados por Deus. Obrigado mesmo. E te vejo aqui depois da caminhada, porque, Perfeito. né, quero entender como é que foi a sua experiência durante nesse trecho com outras mulheres, né, que também têm aí as suas batalhas, as suas dificuldades, com as pessoas que acompanham ela, né, o Gil, o Dr. Daniel e mais outros médicos que estarão lá também junto com vocês. Então, eu espero você aqui depois disso. Muito obrigada, Marilza, pela sua história. Obrigado. Só queria deixar um recadinho. Por favor. Mulheres, se notarem qualquer coisa nos seus corpos, mama, não tenham medo. A nossa oncologia vai te receber se você precisar. Vá buscar. Nós vamos estar lá para lhes ajudar. E muitas vezes não é nada, mas vá atrás. Mas se for, você vai ter o tratamento correto e rápido. Sim, né? Perfeito. É isso. Então, se amem. É isso aí. Como eu disse eu fui direcionada para deixar um discurso no dia da formatura do Flor Azul. Como eu disse lá no Flor Azul, somos mulheres, somos flores azuis. É isso aí. Muito lindo. Obrigada, adorei te conhecer, adorei Obrigada. conhecer um pouco da sua história. E acredito que quem tá lá também conheceu um pouquinho da sua história. Obrigado. E espero que plante uma sementinha. E principalmente na sementinha do autocuidado, né? Como você falou. Autocuidado. Se encontrar qualquer coisa, qualquer diferença no seu corpo, principalmente da mama, hoje a gente tem aqui na nossa cidade referência em tratamento. Não hesite em procurar uma assistência para poder ou tirar a dúvida de que não é nada, ou então realmente iniciar um tratamento para que você tenha aí uma qualidade de vida por muitos e muitos anos. A Marilza é um exemplo que está aqui há 34 anos, né? Se você olhar lá atrás... Uma sobrevida que seria de uma semana, né? 3 meses, 6 meses. A sobrevida está indo bem. Firme e forte, viu? Obrigada, Marilza. Obrigada, você, querida. E a gente querida. se vê no próximo episódio aqui do Viva Mais. Até lá e um ótimo dia para você.